Eu até costumo dizer que não há nada, nem guerra, nenhuma guerra que nós tivemos ao longo do tempo, ela fez tantas transformações antropológicas quanto a vinda de Jesus. Algumas coisas, não por culpa dele, nem por culpa das instituições, mas por culpa dos homens que as interpretaram ao longo do tempo. Como tudo, já dizia Voltaire, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. O que os homens têm feito com o poder é que é o grande problema em nome de Deus, e fazem isso em nome de Deus. Essas transformações, muitas vieram para melhor, com toda certeza. O Vaticano conta até hoje 266 papas. Mas ele considera os papas até o advento da Igreja Católica Apostólica Romana, porque até a época não era Igreja Católica Apostólica Romana, até o ano 300. Ela vira uma Igreja Católica Apostólica Romana com uma hierarquia determinada entre o sacerdote, Mas eles compreendem Pedro como primeiro papa? Compreendem Pedro como primeiro papa e alguns que vieram depois, dirigentes das casas do caminho, como papas. Acho que até Paulo... acho que o detalhe aí foi da infabilidade papal, né? Aí Exato. Que pega, né? Aí é que pega. Então, eles consideram... E na realidade, não. A Igreja Católica, ela tem início no ano 300 e pouco. Tanto que o primeiro papa, depois da... Acho que é 303, parece. É 314, salvo erro, foi o Papa Silvestre. Esse sim é o que eu acho que deve ser considerado o primeiro papa, porque até então não existia catolicismo. Entendi. Existia um cristianismo separado do paganismo. Depois junta-se tudo, o catolicismo e o paganismo. E passaram então essas transformações até nós chegamos, por exemplo, num papado do Alexandre VI, salvo erro, Rodrigo Borga, que era na realidade um espanhol. Ele vai para Roma, lá ele é nomeado, mas ele tinha filhos, tinha mulher, tinha tudo. Foi a época mais corrupta, foi a coisa mais podre que poderia existir dentro da igreja, foi aquilo. A igreja passou a ter um poder, mas tão grande, que até qualquer governo, por mais forte que fosse, a temia. As contendas entre países, elas eram resolvidas, eram pelo Papa, não era por exemplo, você tem ali a questão de Portugal com a Galícia em cima. Claro que ali, naquela época, era a Península Ibérica, eram condados, né? Mas quando o Afonso Henriques começa a conquistar, com a anuência do Papa, que era expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, ele começa lá de cima da Galícia. E aquilo passaria a ser um território português. Mas quando ele vem para baixo, vai lá o primo dele, que era Dom Fernando de Leão, e pega a Galícia. E ele, quando volta, vai lá e pega a Galícia. E quando ele desce, o primo vai lá, e aquilo foi umas 5, 6 vezes, até que foram se queixar para o Papa. E o Papa mandou pagar cada um uma importância, e a partir daquele momento ficava como estava. Tanto que o galego tem um dialeto diferente do castelhano, muito mais próximo do português, mas é território espanhol. Mas quem resolveu essa contenda foram os papas. E hoje você acha que está muito mais tranquilo? A própria influência do Papa? Ou continua ainda... Continua. Você tem... lembrando, não é nenhuma crítica ao catolicismo, Não. Aos homens que fazem o catolicismo, como eu posso ter essa crítica? A homens dentro do espiritismo. Sim. Então, nada contra a Igreja Católica. Porque as instituições, elas têm que ser salvaguardadas das besteiras que os seus dirigentes fazem. A instituição é uma coisa, ela é intocável. Agora, quem as dirige é que é o grande problema. Mas, de alguma forma, quer queira, quer não, a influência da Igreja no mundo, ela continua, tá? E vou te dar um exemplo claro, o caso da Polônia. Quem trouxe a Polônia saindo do comunismo para um país capitalista foi o Papa, que era polonês, o João Paulo II. E aí, uma coisa até triste, porque naquela época, ele disse que mandou para a Polônia, isso está aí em noticiários, pode procurar na internet, não estou falando nada novo aqui, mandou para a Polônia 500 milhões de dólares, que estavam depositados no Banco Ambrosiano, que é o Banco do Vaticano. E esse dinheiro era da máfia. E por esse motivo, a máfia acabou por sequestrar uma menina, que era filha de um funcionário do Vaticano, e essa menina nunca mais apareceu. E o Papa sabia, mas ele sacrificou essa menina para que a Polônia se tornasse livre. Então, eu acho que a influência do papado, ela continua. A política, né? Eles nunca deixaram, eles estão sempre por trás disso, e por isso eles são uma instituição tão forte, porque se não fosse dessa forma, não seria uma instituição tão forte. Vejamos, a história da igreja, eles criam um exército, que são os cruzados, para expulsar os infiéis, quer dizer, que eles acham que são infiéis, e para queimar pessoas que eles acham que são bruxos. No caso, por exemplo, nós médiuns, todos nós seríamos bruxos, né? Joana d'Arc, né? Foi assim?
Joana d'Arc, e quantos outros, quantos indivíduos foram colocados na fogueira vivos? Esse é que é o problema. Eram colocados vivos ali no... Olha que horror. A ponto de a gente saber, por exemplo, hoje a história do Gregório, que é quem impõe no mundo o tribunal inquisitor, que nós temos aí naquele livro de André Luiz, Libertação, o tempo que ele acaba por ficar no mundo espiritual. E olha que ele torna-se papa, acho que em 1233, e ele morre em 1241, portanto foram só 8 anos. As besteiras que ele não fez. As pessoas, porque depois o tribunal inquisitor continuou depois dele, né? Aquilo que ele criou se perpetuou. O último país a abolir o tribunal inquisitor foi a Itália. Ele já não funcionava, mas foi até 1967.